Está no ar o Extra Podcast, aqui onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tony e ao meu lado tem a Laura e o Rich, e o nosso convidado da semana, o Thiago, que esteve aí conosco na análise dos participantes no meio da temporada, está sempre aqui com a gente. A gente vai dar aí a nossa opinião sobre o BBB 25 no geral, porque já teve a final exibida, agora nessa terça-feira, dia 22 de abril, e a gente vai dar o nosso parecer final dessa temporada. Thiago, dá um oi aí pro povo, para quem não te conhece ainda. Oi, gente, boa noite. É bom estar aqui de volta com vocês de novo em mais um episódio. Agora a gente vai comentar sobre essa final aí. E para quem não me conhece, sou eu, Thiago, a KTPS Reality. Estamos aqui para comentar. Vamos lá, né, gente? Fazer esse apanhado, né, da temporada inteira. No geral, o que vocês acharam? Bom, ou ruim? Se você tivesse que dar uma nota de Horrível, 0 a 10. horrível. Cara, tenebroso. Uma nota em forma de meme seria a Aline no Sincerão dando nota dó. Né? Ela falando, parabéns, nota dó. Eu usaria um GIF e um meme da própria temporada pra falar. A gente foi ruim. Não tem como contestar, gente. Foi ruim. A gente teve pessoas queridas pra gente, assim, quem torceu, né? Quem se empenhou em votar. Mas foi ruim. Foi muito ruim. Foi péssimo. Foi muito decepcionante também. Acho que para mim, acho que a palavra é decepção para essa edição. Porque eu coloquei umas certas expectativas com esse negócio de dupla. E, cara, e até teve duplas ali que realmente faria sentido, assim, no decorrer do programa, mas tudo se resumiu a uma coisa muito ruim, para ter uma final completamente imemorável, né? Que não, a gente nunca vai lembrar como uma coisa boa. Virou um mito essa edição. Pior que eu acho que a temporada começou com um ritmo interessante até, apesar de estar um Sim, pouco mais lento, mas chegou uma hora que não estava dando mais, né? não Tava tá. bem, bem ruim. Vamos começar então a falar já que o Thiago falou das duplas, vamos, né, trazer isso primeiro. Twist das duplas, né? Que foi o primeiro Big Brother que as pessoas entraram como duplas. Então todo mundo foi, sendo camarote, sendo pipoca. Vocês gostaram? Vocês não gostaram da Twist? O que vocês acharam? Eu Eu entendo existir essa twist, e assim, as coisas que mudam no Big Brother, a gente sempre dá um. Eu acho que é o podcast mais esperançoso sobre reality show da história, né? Sempre eu, Tony e Laura aqui nos primeiros episódios falando que, vamos dar um tempo, vai que É, seja bom, né? Tem sempre a gente dizendo isso. Assim, até pra estrela da casa a gente teve esperança, por que não pra um twist de duplas do Big Brother? Né? Então, assim, eu achei que foi interessante a ideia, mas se tivesse sido com outras personalidades, sabe? Eu acho que as personalidades das duplas que entraram não fizeram funcionar. E também teria sido interessante se a twist das duplas tivesse sido usada de forma que elas seriam misturadas logo de cara também. Né? Tipo, você entrou em dupla, mas sua dupla no jogo vai ser outra pessoa por enquanto. Eu não sei, eu acho que foi mal administrado e também eu uso muito que foi o casting que não funcionou muito bem. Talvez tinha muita gente amena, né? Porque eles brigavam no Sincerão, dava 2 minutos, tava todo mundo já se abraçando de novo, né? Então, acho que faltou só mais no quesito personalidades, porque a ideia foi boa, mas a execução dela não foi nada boa. E isso foi fundamental para a temporada não ser nada legal de acompanhar do começo ao fim. Eu também concordo com isso. Eu acho que foi uma ideia boa que não foi muito bem executada, sabe? Eu acho que teria algumas formas ali de fazer isso girar melhor. Até colocando assim mais duplas, talvez saindo mais gente, entendeu? Mais duplas no caso. Mas acho que foi muito mal colocado ali. Acho que faltou um pouquinho de profissionalismo ali deles, dos diretores. Achei que foi muito mal executado. Eu acho que eu entendo a ideia que eles tiveram, assim, de. Porque quando você tem duplas, você pensa que pode ter conflitos já que existem ali. E a gente viu isso, por exemplo, na relação da Vitória com o Matheus, na relação das Monas e tal. Só que também tem um problema. Quando você entra com uma dupla, você já entra como uma pessoa que tá ali com você e é um apoio de qualquer forma. E eu acho que isso acabou prejudicando outras relações. Eu acho que, eu concordo com o Rich, eu acho que é, o problema não foi necessariamente a dupla, mas foi eles se manterem em dupla e a eliminação ser em dupla de cara, sabe? Tipo, tirar a dupla e não talvez tirar pessoas, tipo assim, uma pessoa de cada dupla na primeira eliminação. E aí os outros dois tinham que talvez jogar junto. Tinha que ter sido uma dinâmica assim para criar
uma questão diferente entre as duplas. Eu acho que a gente acabou perdendo pessoas que poderiam ser interessantes, mas não só isso. Eu acho que essas pessoas ficaram confortáveis com a sua dupla lá dentro. E isso é ruim, porque no Big Brother qualquer pessoa que fica confortável cria uma situação ruim, né? Eu achei legal essa sua ideia de se eles tivessem eliminado uma pessoa de cada dupla, assim, seria interessante. É, eu acho que eu particularmente não gostei muito da twist de dupla olhando agora assim de fora, porque eu concordo com isso de deixar eles muito confortáveis e eu acho que nem todas as duplas foram interessantes, eu acho que algumas foram interessantes para o andamento do jogo, como por exemplo, acho que Camila e Tamires foram interessantes para o jogo porque as duas se protegiam, mas elas falavam mal de todo mundo ali, apesar, né, dos pesares, foram personagens importantes da temporada. Mas, tipo, Renata e Eva não acrescentou em nada na temporada. Os gêmeos também, assim, se fosse só um deles, sabe, não ia também fazer muita diferença. Então, assim, não tinha muito Não, porquê. Mike e Gabriel. Nossa, então, exatamente, sabe? Por que eles entraram? Tipo, outro, né, agora do Dani e Diego, assim, não precisava também, sabe, ter os dois. Foi só por causa da dupla mesmo, mas de qualquer forma assim, tem que experimentar, né? Mas eu acho que quando eles jogaram lá, esse negócio de vamos eliminar primeiro as duplas e depois individual, isso ficou meio ruim também, porque já saiu muita gente de cara, e aí depois também demorou muito para sair o resto, e chegou no final do programa, teve que fazer uma matança, né? Geral, 3 semanas aí de modo turbo, que é horrível para qualquer pessoa que assiste, que vota, né? Para todo mundo. É um horror. Então também não fui muito fã, não. Mas pelo visto, ano que vem não vai ser, né? De dupla. Já abriram normal, né? Para. Ninguém aguenta mais, pelo amor de Deus. Pelo que eu vi, abriram individual nas inscrições. Então, Errar é humano, persistir no erro é burrice, né? Então, Justamente. Gente, ainda a bem. verdade, pra mim, já começou errado com o Tadeu apresentando. Essa que é a verdade. Não Ih, aguento mais. Pra mim, é já é o verdade. maior erro do programa. o bom que o Thiago tá no chega, a paciência tem limites, né? Aquele meme. Ah, não, gente, não aguento mais. Ele, pra mim, se duvidar, foi a pessoa que eu mais detestei nesse Big Brother, ele nem é participante. Vamos aproveitar então que você trouxe isso do Tadeu, vamos falar dele, né? Já é o quarto Big Brother dele. E quarta edição, horrível. Eu vou falar para vocês que eu sempre passei muito pano pro Tadeu. Eu gostava dele. Sim, Mas exatamente, tem esse essa ponto. edição eu não conseguia ouvir a voz dele. Eu Foi mutava nível, a TV. eu concordo. Foi nível, me arrependo dos panos que passei, não deveria. Exato. Ou nível. Efeito retroativo, sabe? Do ódio. Foi Mas sabe assim. o problema? É que a gente defendeu tanto ele que chegou uma hora que ele passou do ponto e a gente parece que juntou toda a crítica que a gente não falou e ele pediu pra gente soltar, cara. Essa que é a verdade. Bem isso. Os discursos tenebrosos. Quem escuta o podcast aqui viu que Tenebroso. no dia que o Tadeu foi anunciado, a Laura e a gente fez um episódio falando dele, e a gente super elogiou, botou expectativa lá em cima. Como eu falei, o podcast mais esperançoso do Brasil é a gente. Mas aí ele foi vindo, a gente foi culpando a temporada, né? Ele veio naquela temporada, não era tão boa. Uhum. Realmente, gente, ele só pegou bomba e disse, não, gente, mas como é que vai ter um discurso bom se a temporada não entrega, né? Ok que tá 4 temporadas não entregando, mas alguns momentos entregam. Aí a gente foi pensando que era questão de adaptar. A gente disse, não, gente, o Boninho tá podando muito o Tadeu. Mas a gente viu que eu acho que o Golden dá tanto corda pra ele, também não deu muito certo, não, porque ele se enforcou nessa corda que foi dada, né? Nessas coisas que ele tava falando. Uma coisa que eu percebi é que realmente há esse corte, essa podação da produção, né? Eu acho que também tem isso também, pelo que eu percebi. Porque parece que ele fica com medo de dar a verdadeira opinião dele, que talvez seja até o que a gente concorre para agradar. Mas É, também ele tem esse lado de querer ter essas opiniões meio estranhas, entendeu? Acho que é isso que a gente não gostou.
E assim, ele não foi 100% horrível, assim, na trajetória dele até agora, porque ele já foi confirmado ano que vem, né? Assim, pelas notícias, já tá confirmado por mais um ano. Mas, assim, tem momentos pontuais, porque, por exemplo, o discurso de Leoa de Quarto, Leão de Quarto, é interessante. Sincerão é todo dia, é interessante. Sendo que são interessantes quando a gente pega só esse ponto solto, né? Quando você pega o discurso inteiro, você fica vendo, ih, porque, por exemplo, nem parece que aquele Tadeu que tocou naquele assunto tão delicado da Lin, né, que tava Sim. tendo naquela temporada, foi o Tadeu que fez o discurso horrível pro Mike, que foi uma passada de pano que eu fico pensando, realmente é o Tadeu a produção, mas será que o Tadeu deixaria? Será que o Tadeu fica feliz em dar um discurso desse? Você não tá sendo eliminado por coisa de jogo? Não, tá sendo eliminado por todo, gente, não é só o jogo que eliminou o Mike ali naquela semana. Então, não sei até que ponto foi, mas eu acho que o Tadeu comprovou agora, depois gente, né, a ficha da gente caiu, comprovou que não é um apresentador bom pro Big Brother, porque ele quer ser muito brincalhão, muito da galera, e o Big Brother não precisa disso. Precisa de um pouco disso, mas precisa de um apresentador mais pulso firme. A gente tem que ver também que o programa é refém de marcas, né? Assim, o programa não é do Golden, o programa não é do Tadeu, é das marcas ali que prejudicam até nas provas. Mas também tem que ter uma certa liberdade. E não é porque o Tadeu não tratou bem minha favorita, porque ele mandou ela ficar, não ficar feliz porque foi eliminada, Sim, mas tem recebeu isso. todo mundo bem, todo mundo triste, ele recebendo bem. Não é só por isso, é porque uma coisa é a gente gravar esse podcast aqui, que a gente não tem compromisso com nenhuma marca, com nada, e dizer assim, nossa, a gente gosta de fulano e detesta Beltrano. Gente, a gente sabia quem ia ser eliminado por causa da reação do Tadeu, e todo mundo É, acertava. O Tadeu tá cara, triste. Ficou na cara dele, no É olhar dele. verdade. Então, assim, faltou profissionalismo no Tadeu e ele melhorar no discurso deles. E, gente, o discursos o plot é o mesmo. Ele começa, vamos dizer, aclamando a pessoa que não vai. Não, é meio um discurso que vai sair para a primeira pessoa, aí depois ele vem com um plot de quem sai. Acho que é o contrário, é algo assim, ou ele fala de quem não vai sair, aí depois dá a entender de quem vai. É algo assim que ele faz, que é a mesma coisa. Todo mundo que começa escutando sabe quem vai ser eliminado. E pior, ele só vai sair do Big Brother em 2029, que ele só tem contratos de mais 4 anos, a partir do ano passado, que ele renovou mais 4. Ou seja, mais 4 anos que ele vai ficar tentando, 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 e ele não faz um esforço para melhorar. Eu particularmente não acho que ele vai durar até 2029, não. Eu acho que devem Ainda que quebrar o ele. contrato. Essa que é a Não, verdade. não necessariamente quebrar o contrato, né? Ele pode ir para outro programa da Globo. Apesar que eu acho que o Sim. Tadeu, ele é meio. Ele tá meio sem lugar também na Globo, né? Porque não sei se ele voltaria pro Fantástico ou se ele Ah, eu acho que arranjaria ele um volta, ele programa adora novo. isso. A Eu não sei se pataquada com ele os cavalinhos, tem. gente, é muito bom Então, pra mas ele. assim, eu não sei se ele tem o carisma para ter um programa só dele, sabe? Então, fica nessa. Mas o meu incômodo com ele eu vou falar para vocês que eu peguei um ódio desse Big Brother. Tudo, e isso já acontece há alguns anos, né? Tudo é oportunidade para propaganda. Isso me irrita de uma forma gigantesca. Então, eu assisto geralmente no mudo do Big Brother, quando tem o VT dos participantes assim, que estão fazendo, aí eu tiro do mudo e assisto. Mas em todas as partes que o Tadeu apareceu, que eu assisti, eu achei ele insuportavelmente chato. Sabe? Pessoa chata. Aí isso me deu um ranço dele, sabe? Tava muito para ver que ele tava torcendo para um grupo e ele não tava fazendo nem questão de equalizar o jogo, equilibrar o jogo. Que é uma coisa que eu acho que o Thiago sabia fazer melhor que ele, apesar de eu achar o Thiago chato, mais Sim. chato que ele ainda. Mas o Thiago, pelo menos, era duro com todo mundo, assim, sabe? Quanto ele, parece que é só com. Você vê que tem uma diferença mais de tratamento. Talvez também minha visão de olhar para trás seja um pouco prejudicada também, né? Não sei, não vou lembrar tanto. Mas para mim já deu, assim. Para mim já está na hora de renovar. Vamos mudar, né? No geral, vamos começar uma nova era de Big Brother e trocar o Tadeu, porque eu acho que já deu o que ele tinha que dar. Sabe? Ele não conseguiu fazer uma edição boa. Obviamente que isso não é culpa só dele. Mas, assim, a melhor edição que teve com ele foi a do ano passado. E ainda assim, né? Foi uma edição aí cheia de problemas. Não foi lá tão grandes coisas. E ele, eu acho que ele. Eu gostava muito da parte dele mais perto dos participantes, assim. E eu gostava das narrações deles, das provas e tal, só que aí todas as provas agora viraram slogan de propaganda, né?
de marca, então toda prova tem alguma coisa que você tem que falar, porque com o consórcio do cacete A4 você consegue comprar uma casa em 10 vezes. Porque com o carro de não sei o que você nunca fica na mão. É tudo isso. Então, assim, irrita, né, também. Então, eu acho que para mim, Tadeu também já pode estar saindo, né? Mas eu entendo que ele não é o único problema do Big Brother em si. O Tonho falando assim, o Tadeu ficou, gente, pra quem assistiu a nova temporada de Black Mirror, o Tadeu tá que nem a moça do primeiro episódio. Tá mesmo. Tá mesmo. Assim, eu acho ele meio. Todas aquelas as piadinhas dele com os dummies de telão, eu acho tão constrangedor aquilo, sabe? Enfim, não sei se tem alguém que goste, né? Pra mim, o que aconteceu é que o Tadeu tá passando uma imagem que os anunciantes devem amar, né? De tio, mas que deixa o Big Brother sem graça, chato, não atraente para uma coisa mais jovem, dinâmica, mais cool. Parece uma coisa de datada, velha. Não é uma Sim. coisa legal. Ele conduz o programa dessa forma. O Bial conduzia o programa de uma forma a dar credibilidade, né? A ideia dele era essa, era conduzir como uma coisa, como meio que um documentário do homem dentro daquela experiência, né? O Bial era muito isso, a forma que ele falava. O Thiago era muito focado no game, né? Dessa coisa de videogame e dessa forma. O Tadeu conduz como se fosse uma coisa de velho. E eu acho que isso é que está prejudicando muito o Big Brother nesse tempo. Eu Assim, acho que não é lógico nem que de velho, acho que é de tiozão. isso, de tiozão, não de velho. É até errado falar isso porque os velhos, tem muitos velhos jovens, eu mesma, uma velha jovem. Mas assim, é uma coisa, não passa um ar de uma coisa legal, dinâmica, legal de assistir. Passa um ar de uma coisa chata, enfadonha, velha, Constrangedora. constrangedora. Eu me senti constrangida tantas vezes essa temporada. Foi constrangedor até pra mim estar assistindo, entendeu? Sim. Inclusive, pessoas que eu conheço, que todo mundo sabe que eu assisto, que eu faço podcast, e aí, então muitas pessoas vêm comigo comentar sobre Big Brother. E essa temporada foi sinceramente constrangedora pra mim, entendeu? Quando as pessoas vinham comentar. E elas estavam entendendo o que estava acontecendo, e elas estavam perdidas, e elas estavam meio assim: nossa, você tá assistindo isso aí? É porque com esse jeito que a gente Salubre! falou. É porque com esse jeito que a gente falou, Tadeu, o Big Brother virou infomercial, né? É um infomercial. É só produtos aparecendo enquanto algumas pessoas estão convivendo numa casa. Vocês sentem que qualquer hora vai aparecer iogurteira top term, essas coisas? Parece que o Sônia Abrão Só aparecer ali, falta sabe? isso, né? Uma Mas coisa. uma coisa que eu acho um problema do Big Brother dos três apresentadores é que tanto o Thiago quanto o Tadeu eles tentam muito imitar uma lógica do Bial de apresentar o programa, sabe? Porque não necessariamente você precisa ter um discurso como eles fazem, sabe? Beleza, você tem que manter ali um certo suspense, né, para gerar alguma coisa ali, mas eu acho que tem como reverter algumas coisas. Eu vou dar um exemplo da Ana Clara no Estrela da Casa. Ela tinha uma relação com os participantes, que era uma relação legal, que ela tinha com eles, mas ao mesmo tempo ela conseguia manter a distância e manter o respeito, sabe? E parece que o Aham. Tadeu não consegue isso. Então eu gostei muito da experiência da Ana Clara como apresentadora. No iníciozinho ela estava tremendo um pouco, depois ela pegou firme e eu achava ela boa em todos os momentos, assim, de brincadeira com os participantes, até de eliminação mais séria, ela conseguia sustentar. E não necessariamente é nesse formato. Eu acho até hoje o bate-papo dela com a Carol Conká uma das melhores entrevistas assim do Big Brother. Eu achei que realmente bati palma pra ela nesse dia. E era iniciante, né, dela. Uhum. Acho que eram uns 3 anos. Ela arrasou mesmo. Eu acho Pois que é. na época que o Tadeu foi anunciado,
nesse podcast que o It falou, que foi o que a gente comentou, eu também falei que eu achava que era hora de uma mulher apresentar. E aí, por que não a Ana Clara? Eu acho que a Ana Clara traria mais essa coisa mais jovem. Seria diferente por ser uma mulher, por ser ex-participante do programa. Eu acho que poderia ser muito mais interessante, uma coisa para dar uma renovada. Ela tem uma imagem positiva com marcas, porque isso é importante para eles ali, né? Que ela passa uma imagem boa. E eu acho que seria talvez uma renovada legal para o programa, assim, sabe? Uma pessoa que esteve lá para falar, e como o Tonho falou, eu acho que ela foi muito boa no Estrela da Casa, que foi horroroso, mas ela foi a melhor parte. Exatamente. O programa em si foi horroroso. E então assim, eu acho que pode subverter essa lógica assim. E eu acredito também, né, só um pensamento que não precisa necessariamente ter só um apresentador nesse programa, porque a gente vê toda hora gente entrando no programa para fazer as publi. Teve a Bia do Brás, teve o Gil, toda hora entrando. É, por exemplo, se colocasse a Ana Clara e aquela moça que está na entrevista lá, que eu esqueci o nome dela agora, fugiu da minha Ceci, cabeça. Isso, a Ceci. Eu achei ela muito boa também, pelos cortes que foi eu vi no boa. Twitter. Se coloca as duas, assim, dividindo as questões, não necessariamente as duas no palco ao mesmo tempo, falando a mesma coisa, uma completando a outra como se fosse Jornal Nacional, não. Mas, assim, dividindo tarefas, sabe? Apresenta a prova, a outra fala da eliminação hoje, e assim vai trocando. Eu acho que poderia dar uma renovada também de ar, porque eu acho que é isso que o programa precisa, é dar uma renovada e sair dessa lógica que tem hoje. Inclusive, eu achei que essa edição seria ótimo, dois apresentadores, para fazer sentido à proposta, né, de duplas. Achei É que não fez. verdade. Podia botar pelo menos pra testar, né? Além de ser da proposta, assim, poderia ter colocado. Mas nem isso eles quiseram, né? Testar, né? Com medo da dupla do Tadeu ser melhor que ele. Tinha chances, né? Sim. Pô, Sim. completamente. Não, eu acho que se fosse dupla tinha que ser dois novos, né? Não teria como ter mais o Tadeu. Mas, assim, na minha opinião também, Tadeu já tem que ir. Tchau. Cara, inclusive, minha mãe estava falando hoje que ela não aguenta mais ouvir a voz do Tadeu. Então, assim, nem o Olha público quer só, mais, sabe? se nem a mãe do Tonho tá aguentando, já deu, perdão. Paz. Tá? Ai, Deu. ai. Pois é, o sofá não aguenta mais. É triste. Minha mãe, inclusive, revoltada com a vitória, até agora, com a vitória da Renata, né? Aí, Pois é, falou assim, ninguém votou nisso, não é possível. Vamos então para outro ponto aí de novidade que teve nesse Big Brother para a gente comentar, que foi o Rodrigo Dourado como novo diretor, né, o Golden. Foi, acho que a principal mudança, né, do Big Brother, porque antes o Boninho era muita Aham. personificação e agora é uma outra pessoa um pouco não, né, muito mais reservada, né? Mas ele já pegou aí um cast escolhido aí com a chefia do Boninho, né? Obviamente que ele também teve um input ali, conduziu a temporada. O que vocês acharam aí de positivo e negativo do Golden? De positivo, ele mostrou que pegando a temporada fadada ao fracasso, ele pode lutar por ela. Porque fiquei com raiva de muita gente que ficou dizendo, saudades do Boninho. Gente, se o Boninho tivesse nessa temporada, a gente O teria Diogo tinha engolido ganhado. disso, justamente, quer dizer, o Diogo na final, provavelmente com o Gabriel e outra pessoa que fica dizendo, meu Deus, o que a gente tá fazendo aqui assistindo isso e comentando, porque a gente já ficou com essa reação chegando os três que chegaram, né? Por mais que a gente simpatizasse assim, com o Guilherme. eu não aguento as Imagina. pessoas. Saudade do Boninho. Ah, gente, pelo amor de Deus, acho que a memória é Ah, muito curta. o povo é muito hipócrita também, né, gente? Muito O hipócrita. Golden fez muito com o pouco que tinha. Porque eu realmente, nessa temporada, eu achei válido todas as twists que ele fez. A execução delas, aí é outra história. Porque, por exemplo, porque ele pode botar o Fifi, bota o Fifi, gente, o cast não tava fazendo nada. Tem que botar alguma coisa. Vitrine do Sophie, bota esse povo lá pra fora e bota pra dentro. Ele não tem culpa que a Renata é incompetente. Então, assim, a culpa era mais do casting, gente. Eu digo que o maior erro desse Big Brother é que as pessoas que têm que ser reavaliadas aí tem que começar pelo povo que faz o casting do BBB. Mas, gente, eu concordo com você. Eu acho que, cara, gente, ele tava querendo fazer tudo no início da temporada. Tudo. Ele tava tentando de tudo. Ele tava literalmente obedecendo o que o Twitter tava falando. E eles realmente, o pessoal do casting, tava cagando, gente. Estragaram literalmente essa temporada.
ele fez tudo que estava ao alcance dele, porque ele fez, olha, ele antes estava acostumado a twist, a grande mudança para temporada vai ser o quê? Big Fone de botar no paredão. Tivemos algumas mudanças, a gente teve o Barrados da festa, que foi uma das melhores coisas que aconteceu. O monstro Legal. realmente virou um monstro, porque não ficou O mais coisa monstro de. foi legal. Ai, gente, o Boninho botou um monstro para 2 pessoas segurando uma melancia. Ele entregou os pontos ali naquele dia, naquele ano. Né? Não, Então, aquilo ali ele já não tava nem aí mais. realmente, uma coisa que eu critico é porque a pessoa não saia mais do VIP, mas assim, nessa temporada, como eu falei, tudo podia ser válido, a execução que a gente fica a desejar, mas pode melhorar no que vem, mas ele pode, gente, tem coisas que ele não pode fazer, porque primeiro, ele não é o dono do Big Brother, né, é a Globo que é a dona, assim, a Globo tem os direitos, porque a dona é a Endemol, e a Globo perde muita coisa também quando começa a vender para marcas, né, as marcas que vai ditar, a prova tem que ser assim, Tem coisas que ele é essa obrigado atividade a fazer. tem que ser assim. Então, acho que com pouco que ele tinha, ele fez muito. Eu dou essa temporada, porque como eu falei, eu vou tratar o Golden nessa primeira temporada como eu tratei o Tadeu na primeira dele. Eu vou dizer, eu dei o benefício da dúvida nessa. Eu vi que ele tentou. Agora, ano que vem, que é uma temporada que vai ser um cast que o Golden vai estar mais de olho, né? Que ele vai ter o dedo dele maior. E vai ser uma temporada pensada por ele, uma coisa mais. Não vai ter resquício mais de Boninho. Aí a gente vai ver o que ele é capaz de fazer, de fato, né? Assim. E se vier um cast bom. Porque, gente, imagina um BBB 20 ou 21, ou até o 24, com todas as twists que aconteceram esse ano, como teria sido bom, porque ali os casts entregavam. Eu concordo com o que você falou e eu acho que o erro principal foi a twist do Fifi ser daquele jeito. Eu falei já no Sim. podcast. Aquilo deu muito poder para uma pessoa numa fase que não era para isso. E mais do que isso, eles não divulgaram até hoje os votos como foram, né? Como foi dos outros participantes, que é importante para a gente ver, né? E assim, o próprio Guilherme criticou ontem porque eram as pessoas que falam, nossa, mas sempre saiu tudo, gente, mas é diferente. Uma coisa é sair, gente, tipo, tanto 3 pessoas estão no paredão, uma pessoa escolhida, tipo a Grace e a irmã, uma foi escolhida para ficar. É diferente isso de você ter que votar entre todos da casa, porque era uma votação aberta para todo mundo. É totalmente diferente a forma que as pessoas lá dentro vão ver as coisas. Mas eu falei, era o Big Brother 25. Então, eles estavam no começo falando muito de. Eles esqueceram disso pro final, porque tava uma bosta. Mas a ideia era trazer coisas. Então, eles tinham que. A casa de vidro é uma coisa do Big Brother importante. A minha ideia era. Por isso que eu coloquei Raíssa como campeã. Eu achei que eles iam fazer assim. Iam colocar a casa de vidro no shopping, mas com as primeiras duplas eliminadas, e a pessoa ia votar numa pessoa para voltar. Faria muito mais sentido. Não digo que teria sido perfeito, porque esse elenco é uma merda, ia dar ruim de qualquer jeito. Porque nada deu certo. Gente, nada com esse elenco tava dando certo. Mas eu acho que poderia ter sido mais inteligente, mais condizente com a ideia. Tipo, uma segunda chance é uma pessoa que foi eliminada como dupla. Porque ela foi eliminada como dupla. Não faria mais sentido? Mas, Cara, né? eu acho que essa questão de colocar na casa de vidro para voltar, os eliminados, acho que foi até cogitado por eles no início. Mas quando eles viram que ia dar muito ruim, que não ia servir, que eram participantes completamente ruins, acho que eles descartaram essa ideia. Entendeu? Pode ser. Aí colocaram seu Fifi nessa Gente, questão aí. não tinha nada para ser revelado. Aquele seu Fifi, que eles revelaram coisas completamente aleatórias. O Diego, na entrevista dele, reclamou do que foi revelado para ele, sabe? É um negócio que foi totalmente escolhido os lados e sem sentido, assim, não deixou interessante. Não tinha nada para ser revelado da Renata. Ela lá querendo saber coisas, simplesmente não tinha nada para falar dela. Gente, era um negócio ridículo. Não tinha nada para falar dela. Eles lá, aquela placa deles falando para ela ser a Aline educada, jamais vou esquecer. Para mim é o grande resumo do programa, assim, do que as pessoas esperam do programa, sabe? Foi um negócio ridículo. Foi. Sobre o Dourado, eu também dou esse benefício da dúvida. Eu gostei da coisa do monstro, que o monstro agora é uma atividade penosa para a pessoa fazer, chata, repetitiva, não é mais uma dancinha, né? Que a pessoa tem que dançar.
Não, tem que fazer alguma coisa, tem que montar um castelo de carta, tem que pegar peixe, tem que fazer, sei lá. Isso eu achei legal. A questão da casa de vidro, horrível. Assim, pra mim é um negócio que nunca devia ter de novo. Acho muito ruim quando tem essa interferência no meio do jogo de outra pessoa. Você tem que ter uma criatividade melhor para fazer alguma twist no meio da temporada, quando ela tá nessa barriga dela. E eu acho que também tem uma coisa que tem que fazer quando tem uma barriga na temporada, é não ter 100 dias de temporada. Porra, é muita coisa. Nossa, é muito chato você assistir a reta final de um Big Brother, gente. Não tem como eles pensarem, a audiência tá caindo. A audiência tá caindo porque é cansativo assistir o programa. Chega uma hora que você não aguenta mais ver aquelas pessoas. Sabe, são 100 dias, é muito tempo, gente. Foram quase 4 meses de programa. Não dá. Eu, particularmente, acho um saco. E não acontece nada. O pior é que são 100 dias sem acontecer nada, né? Uma coisa que eu gostei que o Dourado fez foi aquele negócio do Sincerão com os ex-participantes. Eu acho que sempre envolver um ex-participante pode ser uma ideia legal, sabe? Em alguma coisa, assim. Pra você não esquecer da história do programa e se quer, tipo assim, movimentar, coloca um ex-participante para fazer alguma coisa, sabe? Para fazer alguma dinâmica com eles, ou uma coisa assim. Não necessariamente julgar eles, né? Mas eu acho que isso traz uma coisa do público querer ver aquele ex-participante de novo também. Inclusive, né, ele trouxe até pessoas que o Boninho já não gostava mais, então isso aí eu achei legal. Mas eu acho que ele tem as mãos muito amarradas com uma coisa de patrocinador, que é uma outra crítica também que eu vou trazer. O programa está extremamente vendido. Eu sei que o programa tem que ser vendido mesmo, porque senão, né, não Completamente. funciona. Né? Tem que pagar, né? Mas todas as provas, todas as festas são patrocinadas. Quando não tem patrocínio de festa, não tem festa, o que eu achei ridículo, né? Sendo que a melhor festa de todos não foi patrocinada, que foi a festa indiana. Então, assim, eles tinham que ter mais como é que fala? Mais livre-arbítrio, mais poder ali de fazer as coisas. E sabe o que isso leva a uma questão do que faz o Big Brother fazer sucesso e que as marcas não entendem isso. Elas só pensam no. As marcas não ficam com essa imagem negativa que elas estão falando se as pessoas saem xingando. Eu acho que é uma falta de entendimento de marketing também por eles. O Big Brother, para ser memorável, para ser interessante para marcas, né? Ele tem que Uhum. ser mais livre nisso e não do jeito que está sendo. E tem que ter antagonismo, porque as marcas não gostam que nada negativo seja é, atrelado, né, a elas. Mas o Big Brother 21 só foi o sucesso que foi porque teve um grupo que foi extremamente antagônico com outro, né? Que teve aquela briga ali. E eu não sei se vocês percebem isso, mas eu acho que pra mim ficou muito nítido que depois do BBB 21 ficou muito mais esse medo do programa, talvez assim, dos produtores, do Dourado, até do Boninho mesmo, que era de ter um participante maior do que eles são. Porque pra mim, acho que a Juliette meio que traumatizou eles um pouco. Porque tudo hoje em dia tem que ser atrelado a todas as marcas e ao programa, e nunca também tem esse momento só do participante, entendeu? E uma coisa, eu percebo também que as pessoas, os participantes, eles tendem a ficar mais centrados assim, em manter um nível de bondade assim, dentro do programa. Não sei se vocês entendem. Uma coisa meio linear que não levem eles ao antagonismo, pelo medo também do cancelamento, porque, querendo ou não, aqui fora eles não vão poder ficar pegando qualquer marca que atrele eles ao programa. Porque ano passado, o Michel, por exemplo, ele não tinha nem dinheiro, porque nenhuma marca do programa contratava ele e ele não podia fazer de fora, entendeu? Então acho que vai ter mais esse medo dos participantes. E tem isso que vocês viram que foi liberado o quanto cada um ganhou, né? Eu seria a Raíssa, gente. Eu saía com uma geladeira Sim. só. Eu seria assim. Ou a Ou Dani, né? Que saiu o com nada, Ed. né? Ed também, Mas coitado. e eu acho curioso, porque assim, os participantes às vezes ficam com essa mentalidade. Porque, gente, vocês viram que os gêmeos, um saiu com 600 mil e nem ganhou o programa. Então, você pode fazer Sim. 600 mil reais. Você vai querer se comprometer num programa que você pode fazer nada e ganhar 600 mil durante a temporada? Gente, eu iria adorar. Né, assim, porque tem gente, o povo tá saindo hoje em dia, o top 3 ou o top 4 saiu com praticamente prêmios das primeiras temporadas do Big Brother inteiro, só sem ganhar o programa.
né? Então, assim, eu acho que tem muito disso também. Tem muito prêmio pra eles acontecendo no programa. Se for dar um prêmio, gente, dá um utensílio, dá uma coisa mais simbólica, sabe? Um Dá ano uma de uma coisa assim. airfryer. Não dá É, não dá, gente, não inventa de dar um carro de valor de 300 mil para uma última prova, né? Dá para o vencedor, então, que é acostumado a ganhar mais coisas, mas os participantes estão muito caindo nisso. Além de ter muitos patrocinadores, tem muito prêmio, então fica pensando, será que vale a pena fazer esse esforço? É melhor não ganhar aquela prova que vale tal coisa? Porque, gente, foi um apartamento por semana, estavam dando E ali é também. muito participante sendo escolhido de nicho para fama. Não é participante raiz. Aham. 90% é participante que pensa no pós. Assim o é. programa ele nunca vai mudar, gente. Ele O nunca vai BBB, mudar. E, o BBB tentou ser raiz, mas faltou retocar essa raiz, né? Porque não Sim, ficou é nada igual bom. a Isabelle ano passado. O que ela fez tudo no programa é para sair com uma boa imagem do programa. E ela realmente conseguiu, sendo planta. Essa que é a verdade. é verdade. Uma coisa que eu estava pensando aqui, eu acho que o ápice dessa edição, né, o momento mais interessante, que eu acho que mais deu burburinho por aí fora, foi a briga da Vitória com a Camila, quando realmente se enfrentaram, né? Quando teve ali aquela coisa que foi quando a Vitória trocou de quarto, sabe? Todas aquelas 2, 3 semanas ali que aconteceram. E eu acho que isso mostra muito que o que movimenta o público é o antagonismo, o bonzinho versus o malvado, sabe? Essa história, quando tem isso. E depois simplesmente não conseguiram construir isso novamente, porque ainda que a Renata brigasse com a Aline, você sabia que não era natural, você sabia que as duas não se odiavam, né? E, por exemplo, a Renata, depois que sabia quem era a preferida, ela ficou cheia de nome tóxico com Vitória, com Guilherme. É, É porque a produção não sabe trabalhar quando. Ligando o telão para militar aqui agora. Mas é porque a produção não sabe trabalhar quando são estereótipos diferentes abraçados pelo público. Porque, por exemplo, daqui a pouco a gente vai chegar para falar da final, mas a gente viu que claramente o público estava lá da Aline e não da Renata. O público de verdade do Completamente. programa. Então, como é que a produção ia trabalhar que a pessoa escolhida por um público votante botou uma pessoa na vitrine, mas o público de verdade está querendo que algumas pessoas foram dizer que era para eliminar? Porque entrou num dilema completamente incoerente o programa. Ficou divergindo da opinião de um público com a opinião do outro. Né? Se a gente pega as votações semanais, gente, o voto único tem toda. O voto único estava falando para a produção do Big Brother toda semana o que deveria acontecer. O lado que deveria ser. A gente sabe que tem lá beneficiado, mas o lado que deveria ser beneficiado. O lado que deveria estar. Porque se você vê que claramente uma pessoa tomava 59% dos votos da torcida, 65, 75, mas quando chegava no voto único, a pessoa fazia 30%, alguma reação a produção tinha que ter, alguma coisa tinha que acontecer. Por isso fica pensando, porque ele deveria ter trabalhado isso, porque sabe como é que quando a Renata chegou, eles tivessem trabalhado essa rivalidade com a Aline, de certo para não transformar a história da Renata como principal, que forçaram muito isso, mas transformar a Aline também em protagonista, ser um duelo de duas protagonistas para edição, por exemplo, a gente teria tranquilamente a Renata e a Aline disputando voto a voto nessa final, porque nenhuma das duas teria sido eliminada, né? Teria sido uma coisa mais, teria criado uma história narrativa de duas protagonistas de histórias diferentes, uma querida por um fandom que vota muito e outra querida por um público numérico. Seria uma história muito interessante ser contada no Big Brother. Mas, infelizmente, eles não sabem trabalhar com favoritismos que não sejam que eles trabalham E, todo ano, né? gente, cara, acho que não adianta. Eu acho que o Brasil, para reality show, eles têm que ter essa novela do bem e o mal, do protagonista e o antagonista. Sem essa história, não orna, parece que não orna. Seja na Fazenda, seja no Big Brother, até na Fazenda da Deolane e da Bárbara, que era baixaria de um lado, baixaria de outro, o público tentava colocar alguém ali como o lado bom, o lado protagonista e o outro como antagonista. Acho que isso é uma coisa que não vai mudar no reality. eu não tenho problema com essa coisa do antagonista e do protagonista. Eu não tem problema com o herói e com o vilão. O problema é que a produção não sabe construir ou não sabe manter essa coisa do herói e do vilão. Porque uma vez que a Camila e a Tamires foi eliminada, a produção meio que cagou para Exatamente. É isso. isso que eu ia falar. Eles, quando perderam realmente as antagonistas, que eram as irmãs, eles perderam a mão. Porque não É. sobrou mais ninguém ali pra ser antagonista. Só Eles ficou tentaram os construir a protagonistas. Aline como Uhum. antagonista, só que não conseguiram. Porque o povo de reality que assiste
aclamou ela. Não se pode antagonizar protagonistas, né, gente? Não se pode. Eles deviam ter feito o Principalmente movimento quando- inverso. Se eles tivessem antagonizado a Renata ou a Vilma, sabe? Teria sido outra história. Mas, gente, vamos aos fatos. O povo público de casa, que é esse nicho ruim de Big Brother, eles nunca teria antagonizado a Renata e protagonizado a Sim. Aline. Sabemos que o público não aceita mulheres pretas como protagonistas, barrando uma branca. Isso nunca existiu, gente. Nunca. A única mulher preta que ganhou o Big Brother hoje, atualmente, foi a Gleice, e até hoje as pessoas colocam esse rótulo de planta nela. Que não aceita. As pessoas não aceitam mulheres pretas protagonistas. E campeãs muito menos. Pois mas Essa é a verdade. a produção tem grandes problemas a serem resolvidos aí, mas no geral, gente, a gente continua dando um voto aí pro Dourado tentar fazer uma coisa, né? Um voto aí de 1 ano. Olha, eu vou dar esse voto de confiança pra ele porque eu gostei de algumas coisas que ele fez, que ele tentou ao máximo fazer pra essa edição dar certo. Porém, o cast é errado. Só isso. O cast, assim, pra mim o maior problema é o cast. Eles eram pessoas apáticas, desinteressadas, que não tinha. Gente, acontecia as coisas e eles estavam tipo assim, né? Era um negócio que dava ódio na gente assistindo aqui. Eles estavam muito preocupados com o que apareceu e o que ia acontecer depois. Um povo baixa pressão total, total. Gente, que povo sem graça. Que povo sem vontade de viver. Aí sempre começa um papo. Ai, porque as pessoas querem ver coisas assim. Aí eu fico assim, gente, essas pessoas nunca assistiram Big Brother na vida? Quem que Não. quer assistir as coisas assim? Ninguém quer assistir as coisas assim. Que é isso? Uma pessoa que entendia muito como o programa funcionava era o Guilherme, né? Que ele sabia comprar a briga dele. Então, o Guilherme, pra mim, Mas ainda foi um assim, né? início de um jogo que foi interessante. Ele se baseou no jogo da Fernanda Keula, né? De não deixar crescer coitadismos, vitimismos, né? Que ele, naquela discussão dele com o Ed, foi um dos melhores momentos do programa. Nossa, coisa horrorosa, que aquela discussão foi Primeira muito legal. semana. Segunda semana foi aquilo. Porque não se deixar criar aquilo, não deixar criar pessoas isoladas. Ele fez isso com a Vitória também, ele fez isso com o Diego. E é um jogo que é interessante, é importante pro programa, assim. É um jogo que eu acho que é até interessante. Só que ele não tinha embate nenhum, ninguém ia contra ele. As pessoas ficam falando assim, mas ele não buscava protagonismo. Mas eu acho que ele tentava até em certos momentos. Mas tem limites para você buscar essas coisas, entendeu? As pessoas têm que te entregar coisas de volta. Mas eu acho que faltou para ele também se colocar um pouco no papel assim de reclamar e de falar do outro, que era uma coisa que a Renata fazia toda hora, né? Ela imputava situações nos outros que eram inexistentes, mas ela estava imputando, e aí quem acredita, acredita, e o público dela acreditava, né? É que tá. Tem que estar falando, essa pessoa está me perseguindo. Não está, mas ela está me perseguindo. É porque não é difícil o público da Renata acreditar em qualquer coisa, né? Se brincar, acredita Exatamente. em cada coisa que você Mas disser aqui. assim, qualquer público acredita em qualquer coisa. É só cair o corte certo no TikTok, no Twitter, em qualquer lugar. Sabe? A coisa é você Mas, saber gente, fazer, né? vamos aos fatos aqui. Infelizmente, Amanda criou um grupo que vai causar muito problema ainda no Big Brother. Porque ela sempre vai ter pessoas iguais e vai conquistar o mesmo nicho de fãs, gente. Não adianta, são as mesmas pessoas. É tirar um e colocar outro, mas é as mesmas pessoas. E são essas que vão ganhar o Big Brother, no voto de torcida. Essa que é a verdade. É a gente torcer pra uma hora ou outra cair um Big Brother 24 e não ter uma Amanda da vida, uma Renata da vida. Tanto que elas usaram quase a mesma roupa na final, né, gente? Tava muito implícito ali. Mesma, gente. Eles fizeram mesmo. E pra mim a Renata é muito pior que a Amanda. Porque a Renata não era nem favorita do Instagram, gente. Pelo menos a Amanda tinha aquele. A gente tava revoltado dela justamente ter torcida. A Renata não tinha torcida favorita em nenhum dos lugares. Ela só tinha o voto de torcida. A Amanda teria ganhado facilmente no voto único. A Amanda Sim, era sim gente, favorita. sim.
A gente reclamava do favorito. Ela era. Aí, Ela tipo, era. gente, como tantas pessoas torcem pra uma pessoa como a Amanda. Já a Renata não, a gente tá reclamando justamente dela não ter essa torcida. É que daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte, mas eu quero dizer que é curioso porque tanto a Amanda como Renata, elas venceram não porque elas foram no programa, foi porque o que a torcida idealizou delas aqui fora, né? Sim. Elas não Exatamente. foi por histórias, vamos dizer assim, porque desde quando começou, deixa eu vou dar nomes aos bois, desde quando anunciou o cast, o Vai Desmaiar começou dizendo, essas duas vão causar com a Eva e Renata, né? Começou já a se criar um clima de que a californiana e sua bolsa de segurança, chamada Eva, ia começar a causar, ia começar tudo. Então criou-se, né, aquele ambiente disso. E desde o começo os fandoms começam a dizer, a Amanda é isso, é desengonçada, a Amanda é isso, defendiam a Amanda igual a Chiquinha defendia Kiko e Nhonho nas discussões do Chaves. Né? Tipo, eles pode ser isso, pode ser ridículo, pode ser não sei o quê, mas é uma boa pessoa. Gente, e é o mesmo argumento. Ah, ela é muito protagonista. Ah, sendo perseguida, sendo que não tem ninguém votando. É a mesma coisa da Amanda e da Renata. Aí chega no final, tenta colocar a pessoa que realmente está protagonizando como planta. É o mesmo argumento, gente. É o mesmo argumento. Aí chega na final, vai com aquele argumento do casal, que tem que prevalecer. Que no caso, um era cara de pato, que nem casal era. E o outro era com o Mike, que do nada virou favorito, gente. Absurdo isso. Não, o Mike quase ficar E uma coisa mais paredão é ridícula absurdo. pra mim é a tentativa de emplacar a coisa, porque, por exemplo, temos que valorizar o nordestino. Gente, tinha muito nordestino nessa temporada, não era só Renata. A única nordestina na final, Guilherme de Pernambuco. Gente, temos que botar uma mulher nordestina forte pra vencer. Eliminaram a Aline, por quê? Gente, vocês estão sendo machistas. Vocês foram o quê com a Aline, com Joselma, com Dani, com Gente, tantas outras? pauta de xenofobia não coube com a Aline. Pauta de machismo não coube com a Aline, que foi ameaçada por 2 homens. Nada coube, e nem de feminismo. Nada coube com a Aline, mas tinha que couber com a Renata e com a Eva. Mas com a Renata até. Nenhum desses argumentos valeu com a Aline. Não valeu com a Delma, que teve tuiteiros famosos falando que ela é retrato do nordestino, da nordestina, no caso, nem do brasileiro. Mas não, a Renata que era literalmente uma pessoa que não passou por nada que a Delma passou. Mas é o retrato do Nordeste. Não, e eu acho que assim, não tem problema você querer torcer para uma pessoa que não faz nada. Você quer torcer para uma Amanda, uma Renata? Beleza, sabe? Show. Torce aí, vai com Deus. Só que não justifica, não fica justificando em coisa que não existe. Né? Exatamente. Só torce por torcer. Não, ela tem que ganhar porque eu gosto dela. Porra, show. Beleza. Você gosta, você vota, você tá aí na sua. Mas não quer dizer que ela é a Alecrim Dourada, injustiçada. Né? Mas antes da gente falar disso, de fato, antes da gente continuar, vamos lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcast, Deezer, entre outros, todas as quintas-feiras, falando algo relacionado ao reality show, agora que o BBB já acabou. Então, nos sigam, nos avaliem com 5 estrelas, e comentem aí se vocês também gostam de reality show, comenta o que vocês acharam. A gente está no Instagram, no Twitter, no Blue Sky, só procurar por Extra Podcast. Então, gente, a Renata venceu, né? 51,90% dos votos. O Guilherme ficou em segundo com 43%, o João em terceiro, João Pedro, né, em terceiro, 44,72%, 178 milhões de votos. Mas, né, a gente teve aquele detalhe de que o Guilherme ganhou no voto único e a Renata ganhou no voto de torcida, com uma margem bem larga, né? Mas se o Guilherme tivesse tido 10% a mais no voto de torcida, ele tinha ganhado. É a primeira vez que isso acontece, né? No segundo ano aí de voto único. O que vocês acharam? Se eu saio e descubro que eu ganhei no voto único e perdi no voto de torcida, eu coringava. Não ia ser bonito. Ia ser um negócio complicado. Mas eu só quero dizer uma coisa. Semana passada, eu falei o quê? Que eu tava indiferente com essa final. Não tava nem assistindo. Eu deixei a final, eu nem prestei atenção direito. Mas a Renata perdendo o voto único me renovou no ódio de uma forma que é difícil explicar. Eu fiquei tão feliz. É uma coisa assim, é uma coisa triste.
Entendeu? Assim, da minha parte, é tão ridículo, mas eu fiquei tão feliz que é aquela coisa. Eu já sabia que eu ia perder, então foi aquela coisa. Pô, mas Exato. uma coisa positiva da derrota. Olha isso. Olha como é poético. Cara, eu fiquei tão feliz. É até difícil explicar. Me deu um prazer tão grande, uma alegria tão grande. A cara que ela fez. Putz, é muito bom, né? É muito bom você ter uma pequena vitória. Pô, é bom demais. Eu entendo agora porque as pessoas gostam tanto de vencer. Eu tô muito acostumada a perder no Big Brother, eu não ligo mais. Eu já perdi muito. Eu não ligo mesmo, não. Mas são essas pequenas vitórias que fazem valer a pena. E essa, nossa, me renovou no meu ódio de uma forma, foi muito prazeroso. Ganhou, ganhou. Mas eles queriam ter ganhado em tudo, não ganhou. Que pena, né? Ah, tá com 3 milhões? Tá, mas tá incomodada. Olha que A Amanda delícia. também tá com 3 milhões e todo ano batendo ponto no Twitter sobre a vitória dela, né? Exato. A Amanda com 3 milhões. Não, gente, O e assim, é duplo, mano. curioso. E é uma coisa que a gente já esperava que ia acontecer, porque a gente sempre vê esse resultado acontecendo, né? Sendo que de umas semanas pra cá eles reverteram essa situação, começaram a dominar o voto único também, aí chega na final e não dão isso. Foi como eu falei nos episódios atrás, a gente não tá preocupado em ganhar a guerra, porque a guerra a gente vai perder, mas ganhar algumas batalhas é bom demais, né? Porque e essa batalha é toda nossa. Isso tudo provou que o Guilherme, ele tinha a torcida, ele só não tinha a torcida desocupada, né? A torcida Não tinha os votante. malucos. Mas ele tinha a torcida geral, ele tinha o público, sabe? O Tinha, eu dou público um votou exemplo. pra ele. A minha prima foi Páscoa, tudo, eu vi minha prima bastante. Minha prima chegou e falou assim pra mim: Laura, quem vai ganhar o programa? Eu falei: Ah, vai ser a Renata. Aí ela: Como assim? Não entendo, nem lembro dela. Por que, que o Diego era pra ter ficado? Ela gostava do Diego Vitória. E aí eu perguntei pra ela: Você votou? Ela falou: Ah, eu votei o voto único e votei umas 5 vezes. Essa é a maioria das pessoas que assistem o programa, gente. A pessoa, minha prima é médica, entendeu? Ela assiste o programa na edição, ela vê às vezes no TikTok, no Instagram. Ela vai lá, ela dá o seu voto único e ela dá alguns votinhos de torcida. E ela é a representação da maioria das pessoas que assistem o Big Brother, entendeu? São pessoas assim. E essas pessoas, elas ficam assim. Minha prima chegou pra mim, Renata, aquela loura, juro pra vocês. Entendeu? É um negócio. Não adianta. As pessoas falam assim, ah, torcida, tudo. Cara, a maioria das pessoas são igual a minha prima. Sim. Você até pode, sei lá, dar 5, 10 votos, mas aí alguém te manda mensagem no WhatsApp, você sai, você vai fazer outra coisa, sabe? Ninguém vai Exato. ficar ali fazendo tudo. Responderam um comentário meu quando eu falei isso da questão do voto único, né? Dizendo que a Renata podia ganhar, mas não. Podia ganhar, ganhou, mas não vai levar porque o público maior, o povo falou: ah, não, mas é porque CPF você pode dar 5, 6 votos. Eu dando 5 votos pro CPF, que eu só dava um no caso, né? Mas se eu desse 5 votos pro CPF, a Laura desse 30 do voto da torcida já anulava os meus votos CPF, né? Porque deu 30, né? Já anulou. Exatamente. Então eu digo assim, uma coisa é a gente pegar um voto único. Então o peso do voto único fica muito importante. A gente nunca vai saber os dados das pessoas realmente votam único, porque é uma coisa muito valiosa pra Globo isso, né? É porque é muito discrepante. Você vê uma pessoa ganhar com 60% no voto da torcida e eles não conseguirem fazer 50% dos votos únicos. Porque, na Isso aí. teoria, era pra conseguir, né? Eu conseguiria ver a Juliette naquela final fazendo 90% de voto único, tranquilo. Com Gente, eu aquela acho que seria até configuração, mais. né? Com aquela configuração, é tranquilo ver a Juliette fazendo isso. A gente viu o Davi ganhar com os dois tipos de voto. A gente veria a Amanda ganhar com os dois tipos de voto se existisse. Que é muito aquilo que você falou, as pessoas torceram para Renata por uma imagem que criaram da Renata que não existiu, porque ela não foi nada no programa, ela não fez nada. É bizarro, sim. Ela foi só para se não fosse aquela questão da vitrine, ela não teria feito nada. E ela quando ela voltou, ela ainda fez errado, ainda fez pouca coisa, ainda acreditou em coisa que não era. Então o povo criou uma imagem que não existiu. E aí o Guilherme, que tinha uma trajetória boa, que merecia ali, a galera do público gostava. A galera do público sempre gostou, por exemplo, dos anos 50, né? Então o povo do público votou no voto único. Aí voto de torcida deu 5, 6 votinhos, tá ótimo. Aí chega a galera que é torcida, torcida mesmo, e assim, nada contra a torcida, torcida que vai votar 200, 300 vezes fazer mutirão e tal. Pô, show. Mas subverte um pouco a lógica do programa de que o telespectador que manda, porque não é a torcida organizada. E aí o problema é quando a torcida organizada ela é muito discrepante da realidade fática das coisas. Porque a Renata não era essa participante toda que fala. É, porque quando era o voto normal, as pessoas ganhavam e diziam, olha, ganhou quem o público do Big Brother É. quis, porque só tinha o Não, voto da torcida, né? mas
Ainda assim, tipo, ano passado que o Davi ganhou. Eu não torci pro Davi, não gostava dele. Mas eu entendo muito bem ele ter ganhado. Eu entendo ele ter aquela torcida que ele tinha, sabe? Porque ele fazia as coisas no programa. Não, Né? Tonho, Ele porque foi protagonista. até se a Renata ontem tivesse tido 60% do voto único, por exemplo, ontem não, ontem quem tá gravando grava na quarta, a gente ia dizer, tá, ó, ganhou com a maioria do público que queria, né? Assim, a gente podia dizer isso, não podia dizer, ai, gente, o público ganhou, mas é porque fica muito esquisito você dizer que você ganhou um reality show que todo mundo não sabe. Assim, você tem que conquistar o Brasil pra ganhar o Big Brother, né? Você tem que fazer o público te amar. Ela não fez. É uma torcida engajada que decretou. E isso acende um sinal vermelho muito grande, porque, por exemplo, as marcas querem pessoas engajadas, tudinho, mas a marca É. quer vender produto também, né, gente? A marca não só quer like, não. Sim. Ela quer que aquele produto saia da prateleira, né? Ele Então, quer que aquela e pessoa venda. depende do engajamento que a marca quer também, porque a marca vai preferir uma pessoa que ganhou, sei lá, uma pessoa que teve 100 mil votos únicos ou uma pessoa que teve 100 mil votos de torcida, mas 5 pessoas votaram, sabe? Tem questão. E o que resume é aquele tweet que a Laura Eudemos RT, né, que falou assim, que é como é que a gente vai explicar pro sofá do Instagram que não é o Guilherme que tá ganhando o Big Brother? Porque, né, assim, é sobre isso, porque justifica muito do voto único. As pessoas ontem, algumas que ainda, nós, guerreiros, né, que alguns assistiram, ficaram sem entender e não vão entender, mas quando pegar, tá isso. E isso vai consumir o ego dela, gente. Você não entra, gente. Todo mundo tem ego. Eu ficaria com isso também. Foi com Lara Coringô. Gente, eu ficaria com o meu ego um pouco ferido se eu ganhasse o Big Brother, mesmo com 10 milhões na minha conta, por exemplo, e eu visto que a maioria do público não queria que eu ganhasse. O voto único não queria. Né? Eu ia dizer, nossa, gente. A gente ia ficar com o pezinho atrás. Então é isso. Mas é aquilo, né? As pessoas têm que colher o que plantaram. Você não conquistou o Brasil, você conquistou algumas pessoas que não vivem e só vivem por votar. Parabéns por esse quesito, mas não é a maioria do público. E essa é a minha opinião e eu não vou mudar, porque eu sei que nenhuma sapatilha escuta a gente. Se escutar, muito obrigado por criar um stream pra gente. E assim, eu não desgosto da Renata, sabe? Mas também não gosto. Mas a coisa é, ela vai sofrer com o público que ela atraiu e vai sofrer com os shippers que querem ela com o Mike também, né? Em 2 segundos que eles não vão estar juntos, já vai ter gente enchendo o saco dela, né? E falando mal dela, porque o povo sempre depois vai pro lado do Gente, homem, né? esse povo shippa ela com o Mike, eles não gostam dela. Não gosto. Exato. Não gosto mesmo. Eles ganharam Por melhor aí. conexão. Eu fiquei assim. Gente, pelo Então, amor né? de Deus, com uma torcida que se denomina Balê, que era a Eve da Renata, não vota nas amigas, gente. Pelo amor de Deus. Que Aham. Não, discursos são esses? melhor momento dela no programa, quando ela beijou o Mike. E eles ganharam, tá? Essa votação, ela continua aberta depois que viralizou. E eles continuaram votando. Pelo amor de Ai, Deus, né, gente? Essas são as pequenas vitórias, né, que a gente Cara, a tem. pessoa tem que ser muito carente de tudo pra virar e falar que shippa Renata e Mike. Mas é complicado. Eu acho que maior que o ego do voto único é de você descobrir que você venceu não pelo que você foi, sim pelo que idealizaram de você. Porque, então, exatamente. eu acho que é complicado isso. A não ser que a pessoa goste, né? Mas tem louco pra tudo, mas assim, é complicado. É uma coisa que eu tava até pensando sobre isso, sobre essa lição, sobre a Aline, né? Pra mim, eu torci nitidamente por ela, achei que é a única pessoa plausível pra ganhar essa edição. Mas eu fiquei por muito tempo pensando, cara, será que eu idealizei uma Aline que não está sendo aquilo que eu pensei? Porque quando ela foi comigo, eu falei, gente, é completamente do que foi a Aline dos 5 primeiros dias. Então, assim, quando ele saiu, eu falei, gente, é esse momento dela realmente mostrar para ver se é aquilo mesmo. E quando ela foi mostrando realmente que era tudo aquilo que eu pensei no início, falei, cara, isso aí é uma coisa boa, porque tem pessoas ali que estão tendo torcidas, várias pessoas pensando que elas são as maiores, e elas não são nem aquilo, nem 10% do que as pessoas estão achando que elas são, entendeu? Então, acho que é muito também isso. O problema da Aline foi o Diego, né? Ela Diogo. deu o Diogo, isso. Ela se perdeu ali e depois ela se achou de novo. E continua sendo o problema dela aqui fora. Acho que ela não entendeu que ele é o problema. Acho que quando a pessoa quer continuar nesse problema, é uma coisa que Aham. nem sabe.
A minha mãe falou, quando viu a notícia dela com o Diego, falou assim, gente, mas pra quê? A minha mãe Isso, ficou assim. gente, a Aline com o Diogo só beneficia ele. Sempre foi assim. Ela não. Coração escolhe quando escolhe, né? É Como diria terrível. Tatiana Escolher. Kombi. É terrível, sinceramente. Mas, né? E aí o pós deles, né? Vai depender um pouco deles aí, mas eu acho que a Renata não vai ter esse pós de Juliette que ela tá achando que vai ter, não. Ninguém vai ter, né? Ninguém vai depois de Não, ninguém vai ter, obviamente, né? Mas assim, não vai ter esse pós, assim, vou colocar de BBB 20, que as pessoas esperam até hoje, sabe? Todo mundo saiu bem. Bom, vamos falar então também da audiência, né? A 25ª edição do programa teve a pior audiência da história, registrando só 17 pontos na Grande São Paulo. Ano passado, né? Ela caiu, né? 37% do ano passado. Foram 27 pontos ano passado. É bastante coisa, né, gente, que caiu. Ninguém 10 viu essa pontos, final, gente. né? Eu não vi, particularmente. 10 pontos. E sabe um fato curioso? A maior audiência dessa temporada vai com a coisa que a Laura e o Thiago falaram agora há pouco. Foi na eliminação da Camila. Só mostra que tem que ter antagonismo, como falaram, tem que ter mocinhos antagonistas, porque foi pra eliminar Camila, que nem como a eliminação do Carol Conká da audiência lá em cima, tudo. Então, mas gente, cair 10 pontos de um ano para o outro é uma coisa que tem que assinar um. Se não for, como a gente sempre fala, Estrela da Casa, por exemplo, Estrela da Casa, a gente falava direto que vai botar o quê no horário, né? Que dá audiência, mas uma coisa é você estar na emissora como a Globo, um programa que te dá bilhões, né, de reais. Acenda a luzinha para dizer, porque se a audiência continuar caindo, gente, imagina o Big Brother dando um dígito ano que vem. Uma preocupação que ia ser. Porque tem como dar um dígito, porque o povo tá ficando desgostoso. O público tá votando e o favorito do público de fato não tá levando. E aí? E eu acho que entra muito essa coisa de 100 dias de programa. Ninguém aguenta ver isso tudo. Se você não é fã do programa, você não aguenta assistir isso tudo, gente. É muita coisa. Chega uma hora que você fala, nossa, ainda tá passando, sabe? Aí você vê, ainda tem 10 pessoas na casa, vai terminar semana que vem. Então, eu acho que isso conta também. E nada acontece, né? Gente, eu acho que a audiência fez jus à edição. Porque foi muito ruim, uma edição ruim, que eu acho que É. poucos ali serão lembrados, para uma edição que realmente deu aquilo, né? A audiência realmente foi a cara da edição. Acho que mereceu. Inclusive, eu acho que tinha que ser menos de 15 pontos, porque foi muito ruim. Foi muito ruim. Tiraram as pessoas, literalmente, que faziam, e as 3 últimas semanas do Big Brother foram tenebrosas, gente. Por edição, tentando colocar no pay-per-view música para eles acordarem, porque eles só dormiam. Foi algo realmente muito ruim. Então acho que Eu mereceu não assisti a. os últimos episódios. Ah, eu assisti, gente. Não recomendo. Eu simplesmente Não. não assisti. Não tinha o que assistir, como você falou, eles não faziam nada. Não tinha nada acontecendo. Não tinha o que... As últimas semanas realmente são ruins, mas foram pior do que o normal. Por exemplo, ano passado, nas últimas semanas, a gente teve Davi querendo eliminar a Bia do Brás. É, foi um acontecimento. Esse nem isso, né? Esse foi simplesmente chatice atrás de chatice, não teve nada. A produção tem que achar melhores formas, né, de atacar eles. Bom, é isso, né? Os comentários, mas para terminar, vamos fazer o nosso destaque da temporada, né? Já que a gente não faz destaque da semana já há um tempo, que ninguém se destaca. A gente teve aí, né, a nossa 25ª temporada, muita gente já passou pelo Big Brother, e agora cada um de nós vai escolher um participante que destacou. A temporada pode ser bom, pode ser ruim, vamos ver. Cada um escolhe da forma que quiser. Thiago, quem que você acha que é o destaque da temporada? Gente, sem clube, mas desculpe, mas nenhum nome chega ao Chaline para patriarca, gente. Protagonista, protagonizou liga, protagonizou meme, protagonizou duplas, teve enredos que só ali não precisava assistir. E ela arrumou desde o início do programa com Ed Raíssa. E digo mais, pra mim, a maior injustiçada do Big Brother é ela. Que saiu com uma planta que não fazia absolutamente nada no programa. Então, pra mim, ela foi o maior destaque disparado dessa edição. Nenhuma ali, pra mim, chegou a ser ela.
Eu até mandei pra Laura e pro Tony assim, ó, já vai ter destaque da temporada. O Thiago vai escolher a Aline, a gente vai pensando em outro nome. Porque eu já sabia que o Thiago ia trazer a Aline. Eu vou trazer a Vitória, gente, também, que a Vitória teve seus momentos na temporada. A Vitória mostrou que pode desperdiçar alguns plots, mas eu vou deixar esse destaque da temporada também pra ela, porque ela soube. Eu acho que ela é a camarote, talvez, que soube mais viver o Big Brother e mais aproveitar ele, né? Assim, dada a twist do camarote foi criado, e eu acho que ela teve alguns enredos, ela teve alguns momentos. Em outras partes a gente ficava com raiva dela porque ela não reagia. Mas quem sabe a gente não seria igual, né? Já que não estaria vendo nada do que tá acontecendo. Teria só no nossa visão. Mas eu acho que ela merece também estar ao lado da Aline nessa fotozinha de destaque da temporada. Eu vou escolher. Minha escolha seria a Aline também, porque aí ela acabou sendo o centro dos plots, assim, né? Pelo bom ou pelo ruim. O ruim, no caso, quando ela tava com o Diogo. É, É verdade. a Vitória também se destacou, foi também boa em vários momentos, mas eu vou escolher o Vinícius, então, por a dupla da Aline, porque eu acho que o Vinícius me deu aquele falando eu acho aquele momento muito engraçado. Eu penso muito nele. Pra mim é o meu favorito da edição. Ganhou de figurinha aquela uma da Renata, Coração do Balé, que eu nem sei que figurinha é essa. Não tenho a menor ideia. Eu fiquei assim, como assim? Tinha que ter ganhado Derrota Estrada ou o do Vinícius. Ou tinha que ter ganhado um desses. Mas. Então, meu destaque vai ser pro Vini, porque ele não ganhou nada. Eu achei errado ele não ter ganhado nada dos prêmios do Big Brother, porque eu acho que ele teve momentos que vão ser lembrados ano que vem. Eu falei que nada vai ser lembrado ano que vem, mas eu acho que ele pode ter uns videozinhos que vão ser lembrados. E ainda teve a situação dele, das pessoas acharem que ele tava com o Diogo querer eliminar ele e tal. Ele teve ainda um enredo, né? E ainda não deu pomba suja, né? É É verdade. verdade, pomba suja. Mas eu tava vendo os vencedores, porque eu queria ver se o Vinícius tinha ganhado alguma coisa. Aí teve um negócio, Sincerão é todo dia, e é a Aline, Eva e Renata, que eu acho que dava de briga. E eu fiquei assim, gente, não é possível. Elas não falavam Eva. O que que a Eva falava, gente? É ridículo isso, cara. Mas tudo bem. Ah, o meu destaque seria o Vinícius também, mas como a Laura já escolheu, porque eu acho que ele teve algum protagonismo ali depois que a menina saiu. Mas eu vou dar para o Guilherme, então, o meu destaque, para encerrar, porque ele era o advogado da galera, né, praticamente. Era a pessoa que sabia, ele sabia ler o jogo, né? Ele sabia ver o que estava acontecendo. Como a Laura falou, ele fez o jogo da Fernanda Kiel ali. Ele quase venceu por isso, né? Ele venceu pelo voto único. Eu acho que ele teve um jogo bom em uma temporada equilibrada, ele poderia ter ganhado, né? Melhor. Então acho que ele merece aí também o destaque. Ele entrou depois, entre aspas, né? Entrou ali naquela twist ali da votação e soube jogar muito bem. Ainda que ele não tivesse nunca pegado o protagonismo inteiro só para ele, o público sempre esteve do lado dele em certo momento, né? Então, em certa capacidade, né? Sempre o público gostava dele, né? Ninguém nunca odiou ele, assim, pelo menos a galera que torcia para aquele grupo, né? Então são nossos destaques, né, da temporada. Aline, Vitória, Vinícius e Guilherme são aí os E é sobre isso. protagonistas pra gente. Seria um Inclusive, ótimo top 4. esses aí são meu top 4. São meu top 4. Sim, o meu também. É, E é aqui isso. é Meu sem top pão velho 4 pro é Aline, Fantástico, hein? Vitória e Guilherme. Sem pão velho pro Fantástico. Aqui a gente bate com pão na cara. No máximo a vitória que é Nordeste, mas virou nos 50 depois. Aqui É, a gente joga o pão velho na cara do Fantástico. Aqui não tem. vamos falar que é agressão. É, Ai, gente, é Renata. isso Ai, então. Renata. Esse foi o Big Brother 25, né? Essa edição triste, né? Essa edição capenga, xoxa, manca, que a gente teve que acompanhar até o final. Mas a gente acompanhou, pelo menos tiveram alguns bons momentos, né? Poucos, mas tivemos alguns bons momentos, tivemos alguns bons participantes, né? Que podem, enfim, ser quem gosta de acompanhar participante no pós, acho que vai ter aí uma galera interessante para acompanhar. Queria agradecer o Thiago por vir aqui novamente. Veio várias vezes na temporada, vai vir provavelmente para comentar a cast de Fazenda, né, que a gente sempre faz.
sempre aparece. Dá seu tchau aí, Thiago. Gente, obrigado por vocês me chamarem novamente. É muito bom aqui comentar com vocês esses capítulos do Big Brother dos reais. E é isso, cara. Meus feedbacks sobre essa edição aqui, eu me apeguei a alguns participantes, apesar da edição ser ruim. Mas é isso. Foi muito bom comentar aqui com vocês. E é isso. Espero voltar novamente. É isso, gente. Obrigado por quem nos ouviu até agora. Continue acompanhando a gente, que agora vem outros episódios aleatórios, falando sobre reality shows aleatórios, e vem também o Estrela da Casa, né, que a gente vai acompanhar aí essa bomba, vamos ver se vai ser melhor ou não. Nossa chance, vai ter o Masterchef também, que a gente faz a cobertura. Então tem bastante coisa aí para a gente trabalhar em si. Então, obrigado por quem nos ouviu até agora. Deixe seu comentário aí, o que você achou da final, para quem que você torceu. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.